Vocês conhecem aqueles pequenos insetos preto e vermelhos que a gente costuma ver praticamente o ano todo, às vezes em grande quantidade, por exemplo, nos nossos parques? Pessoas diferentes chamam eles de vários nomes. Já ouvi nomes como motorneiros, bondinhos, covalique, doutorzinhos e, em algum lugar, também me lembro do nome dupsique. No becafu. E até ouvi o nome Kimentarniak porque dizem que algumas pessoas os associam a cemitérios onde são muito comuns. Mas afinal, o que são essas estranhas criaturas pretas e vermelhas? Por que é tão comum encontrá-los em grandes grupos, especialmente na base das árvores? Do que eles se alimentam? Qual é o impacto deles sobre nós e o meio ambiente? São perigosos? E talvez a pergunta mais importante, por que elas andam grudadas uma na outra por tanto tempo? Neste vídeo responderei a essas e outras perguntas. Contar sobre os motorneiros sem mostrar nada não é tão interessante, então está na hora de um passeio. Tudo pronto. O moletom da empresa está aqui. Mais um gole de cafezinho. Acho que o elevador quebrou no segundo andar. Aqui está meu Toyotinha. Beleza, vamos embora. Se alguém estiver se perguntando para onde estou indo, é para o Parque Setitnik em Wrocław. Qualquer parque serviria, na verdade. Sério, agora que a primavera está começando, hoje já é primavera no calendário, tem tantos desses percevejos e eles estão em todo lugar, são muito comuns, e você pode encontrá-los literalmente em cada canto. Eu escolhi o Parque Setitnik porque não estive lá recentemente. Então vamos ver o que conseguimos encontrar. Isso. Beleza, meus queridos, chegamos. É assim que o parque parece na entrada e vamos lá procurar aqueles cogumelos todos. Preciso dar uma olhada nos troncos, mas por enquanto não vejo nada. Vai ser ruim se eu não encontrar, porque aí vai ser um fiasco. Mas não, eles têm que estar aqui, tem em todo lugar. O sol está brilhando, não tem como eu não achar. Talvez estejam nessas nuvenzinhas, porque eles também gostam de andar por aí. Nem sinal, nem notícia deles. E aqui basicamente já estamos entrando no parque. Ei, esperem aí. Esperem, sabe? Espera. Achei. E pronto. Procurei bastante e encontrei 2, mas podemos procurar mais, pois esses 2 estão só relaxando, provavelmente um casal. Pessoal, bingo! Andei uns 10 metros ali, tem uma árvore grande cheia de insetos vermelhos. Aqui tem uma árvore grande e está ainda mais cheia desses insetos vermelhos, então vamos para a árvore grande. E olha só o que está acontecendo aqui. Basta sair de casa e você encontrará muito disso. Veja, por exemplo, aqui. Os insetos estão absolutamente por toda parte. No chão, simplesmente toda a árvore está coberta por eles. Aqui no chão eles também andam por aí. E se você olhar, quero dizer, se você ampliar a perspectiva e apertar os olhos, parece que tudo está se movendo. Então, o que esses insetos realmente são? Vocês conhecem os nomes populares como motorneiros e besouros. Mas em polonês esse inseto é chamado de besouro sem asas. E por que besouro, eu não sei, mas eu sei por que sem asas, porque como se vê, esses insetos têm as asas atrofiadas e não são capazes de voar. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O nome científico, porque também existe um, é Pyrocoris e essa segunda parte, pelo que eu sei, apteros, significa exatamente sem asas, literalmente, porque o A seria como sem. E aqui tem ainda, droga, um pequeno saltador. Que espécie interessante, não parece ser um arlequim comum, né? Vou tentar fazer um macro maior. É difícil gravar segurando na mão esses pequenos saltadores. O saltador foi gravado com sucesso. Agora voltemos para os elementos em vermelho e preto. Então, o que são esses barbeiros sem asas? Porque essa também pode ser uma pergunta que alguns de vocês estão se fazendo. Pois bem, eles são percevejos. Além disso, percevejos heterópteros. Já falei sobre esses percevejos heterópteros várias vezes aqui no canal, inclusive recentemente. Para saber mais detalhes sobre as características dos percevejos, assista ao vídeo específico sobre eles. Aqui vou citar apenas os aspectos principais. E os pontos mais importantes são que os percevejos heterópteros são, obviamente, insetos. E eles têm um aparelho bucal muito interessante e muito característico, que é do tipo sugador-picador, se não me engano. Basicamente, isso significa que da boca da cabeça deles sai um tubo pelo qual eles sugam aquilo de que se alimentam. Chegamos ao ponto principal. Do que se alimentam os percevejos sem asas e qual é o seu papel no ambiente.
Eles se nutrem de diversas substâncias, geralmente em estado líquido, e os fluidos corporais de insetos podem ser coletados, né, geralmente daqueles que estão morrendo ou já mortos. Eles não são predadores. Os barbeiros sem asas não caçam outros insetos. Elas costumam aproveitar quando algum inseto morre, como uma minhoca, lagarta ou outro inseto macio que possam perfurar. Então simplesmente se alimentam dos líquidos desse inseto. Porém, o principal componente básico da dieta dos barbeiros sem asas são os sucos vegetais, incluindo os sucos das sementes de tilha. Por isso, né, os fruticultores que plantam tilhas não gostam muito dos barbeiros. Em casos extremos de escassez de alimento, quando não há sementes de tilha ou outros insetos, pode ocorrer canibalismo na população, onde eles sugam uns aos outros. Além disso, eles podem ser coprófagos. Isso significa que se alimentam de fezes. Sério, sim, eles conseguem sugar os sucos e nutrientes das fezes, então, assim como os fungos contribuem um pouco para o equilíbrio natural do ambiente, regulando vários processos nesse ambiente e ajudando a limpá-lo. Portanto, são insetos geralmente muito úteis, mas também apresentam alguns aspectos negativos. E os pontos negativos são que, por vezes, podem ser inconvenientes. Isso em primeiro lugar. E em segundo, como eles também se alimentam da seiva das plantas, às vezes fazem com que essas plantas fiquem mais fracas. Fruticultores que plantam mudas jovens de tilhas às vezes reclamam que os koali danificam essas plantas, sendo necessário encontrar uma forma de se livrar deles. E existem vários métodos para combater esses koali, mas para uma pessoa comum como eu, eles não representam nenhuma ameaça, não me incomodam em nada, simplesmente existem. Mas alguém pode perguntar, tudo bem, se o koal sem asas consegue perfurar um inseto, será que esse inseto não seria capaz de morder um ser humano? Na verdade, para ser correto, eu deveria dizer picar um ser humano. E aqui a resposta é não. De fato, muitos percevejos, intencionalmente ou por acidente, conseguem se alimentar do sangue humano. E entre eles, é claro, temos os percevejos, temos alguns percevejos da família Reduviidae, que simplesmente se alimentam de sangue humano e, além disso, transmitem doenças. Por outro lado, percevejos como o barbeiro são absolutamente inofensivos para o ser humano nesse sentido, pois não picam pessoas, não caçam pessoas, não têm nenhum interesse em sangue humano ou outros fluidos corporais humanos, então aqui podemos ficar totalmente tranquilos. A única coisa ruim que pode acontecer se pegarmos esse percevejo na mão é que ele vai liberar aquela substância de cheiro desagradável. Agora, a ocorrência. Meus queridos, como vocês podem ver, eu estou em um parque. Vocês sabem exatamente onde estou e vou ser sincero com vocês. Aqui há absolutamente incontáveis quantidades desses percevejos. Sem falar que todas essas árvores, e não só essas, mas suspeito que todas as árvores ao redor estão cheias desses percevejos. Talvez façamos assim, olha... Vocês veem, realmente tem muitos desses percevejos. Eles se reúnem em grupos assim e, além disso, tem muitos no chão também. Sério, se eu me afastar alguns metros dessa árvore, pronto, já tem outro percevejo aqui no chão e esses percevejos estão simplesmente espalhados por toda parte. Um Porsche bem legal. Mas por que eles se reúnem em grupos assim? Sinceramente, não sei muito bem. Ou seja, elas apenas possuem esse estilo de vida. Os barbeiros vivem em grupos, o que lhes proporciona conforto e segurança. Embora não sejam animais de rebanho, eles se comportam de maneira semelhante. Embora o argumento da segurança seja meio furado da minha parte, porque olhem só como é que um barbeiro desses se parece. Ele é vermelho e preto, tem cores muito contrastantes e muito em inglês se diz striking, ou seja, poxa, como dizer isso em polonês? São cores, sabe, que assustam, chamativas, e isso deixa bem claro para o animal que quisesse comer esse barbeiro que, olha, eu sou venenoso, eu sou ruim de gosto, não me coma. E isso é, meus queridos, verdade. Se na verdade há poucos animais que vão se alimentar desses barbeiros. Excluindo os insetos que podem caçar os barbeiros, os outros animais não os tocam por uma razão simples. Eles fedem muito, assim como outros percevejos. Liberam uma substância com cheiro desagradável, que lembra framboesas podres no aroma e no gosto. Em resumo, é nojento. Se você já comeu um percevejo ou outro parente dos barbeiros, sabe do que estou falando. Eles aparecem em amoras e se você já encontrou uma framboesa estranha assim, entende a situação. Os barbeiros praticamente não têm inimigos naturais, exceto por alguns casos extremos, como texugos. Aqui vai uma curiosidade. Há pouco eu disse para vocês que esses percevejos não sabem voar. E, tecnicamente falando, eu menti para vocês, porque, na verdade, digamos que 99% da população dos barbeiros sem asas está equipada com essas microasas reduzidas, que não conseguem levantá-los para voar. Mas existe e é conhecida a chamada forma macropteria, que tem as asas traseiras totalmente desenvolvidas. Como os percevejos têm 2 pares de asas, as primeiras chamadas assim.
meio-élitros e as segundas asas membranosas, que justamente levantam o percevejo. Então essa forma está descrita e essa forma tem asas totalmente desenvolvidas, ou seja, essa forma é capaz de voar. No entanto, isso é absolutamente raro e em geral considera-se que esses percevejos não voam. Ah, mais uma curiosidade. Elas geralmente são preto-vermelhas e, como mencionei, são percevejos heterópteros. E isso implica, por sua vez, o fato de que elas passam pelo chamado. As metamorfoses desses animais são incompletas, mudando de pele repetidamente até a fase adulta, de forma similar às aranhas. Em outras palavras, elas não têm estágio de pupa. Quando esse barbeiro troca de pele, antes de atingir as cores adultas, ele fica momentaneamente amarelo e branco. Isso também ocorre com outros percevejos e insetos em geral, como as baratas. É comum ver posts em grupos de entusiastas de insetos mostrando fotos de baratas brancas alegando que são albinas. Não são albinas, apenas trocaram de pele recentemente. E aqui, a propósito desses albinos, também tem uma curiosidade, porque, embora esses indivíduos recém-trocados de pele realmente sejam desbotados e geralmente bem macios e tudo mais, existe uma forma albina descrita nessa espécie. Ela parece um coval lavado com sabão em pó, sem os elementos vermelhos, e sim amarela alaranjada. Essa forma também foi descrita e é bom estar ciente disso. Agora vocês já sabem o que são esses insetos, do que se alimentam e qual é o papel deles no ambiente. Agora mais uma questão importante. Por que eles andam tão frequentemente grudados pelas traseiras? E sabe o que mais? Estou tentando encontrar exatamente 2 desses indivíduos, né? Se eu achar, vou gravar para vocês, mas a explicação dessa situação é tão simples, para não dizer banal. O que vocês veem se esses dois... aqui estão vendo? Aqui eles vão ficar grudados pelas traseiras. Esses indivíduos são um macho e uma fêmea. Se 2 desses insetos estão andando juntos, um de costas, outro de frente, unidos pelas traseiras, isso é simplesmente a cópula de 2 indivíduos. Só que aqui a situação é interessante, porque normalmente em insetos ou aracnídeos, a cópula dura, digamos, de alguns segundos até algumas ou várias horas. Nos insetos Pirrocorizapteros, a cópula pode durar até 7 dias. Dá pra acreditar? Eles ficam grudados à fêmea por 7 dias inteiros, copulando durante todo esse período. E isso acontece porque os machos são muito possessivos, no sentido literal da palavra, e simplesmente, dessa forma, limitam o acesso de outros machos à mesma fêmea. Ou seja, é uma luta natural pela fêmea e assim por diante. Então eles conseguem ficar com a fêmea e permanecer nela por vários dias. É um fenômeno incrível no mundo dos besouros e insetos em geral. Por isso, frequentemente os encontramos na forma de trens. Pessoal, é isso, né? Vou deixar essa colônia aqui para que ela viva nesta e em outras árvores. Espero ter compartilhado com vocês alguns conhecimentos interessantes sobre os insetos mais comuns do Brasil. Deixem nos comentários se na sua região percevejos são chamados de outro jeito, pois gostaria de saber quais outros nomes existem para eles. É isso, tchau. Sabe, eu já estava voltando, estou literalmente ao lado do carro e, claro, começou a chover, mas encontrei um besouro lindíssimo na estrada. Pequenininho, da família dos carabídeos, ele é assim, tem cerca de 1 centímetro de comprimento, mas olha só que cor metálica incrível ele tem. É realmente algo lindo. Para terminar, uma curiosidade.